boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse podcast, mas seja muito bem-vindo. Essa é uma iniciativa do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, que quer proporcionar um conhecimento de qualidade na área da teologia, da psicologia, da história, entre outras áreas. Hoje nós estamos aqui com o nosso querido Frei Ludovico Garmos, que foi professor aqui da casa há muito tempo, e que proporciona até hoje uma amizade muito interessante, muito boa para a gente aí. Meu nome é Maicon da Silva Carreiro, eu sou aqui do Instituto Teológico Franciscano, sou funcionário da biblioteca e um dos entrevistadores desse podcast. Eu sou Neuci Lopes da Silva, trabalhei na biblioteca e trabalho agora na área de marketing. Sou a secretária das publicações do Instituto Teológico Franciscano. Frei Ludovico, Bom, é um grande prazer tê-lo aqui. eu sou Frei Ludovico Garmos, frade franciscano e professor aqui do Instituto nos anos 73 até 2020, né? Então foram quase meio século. E é um prazer estar aqui para a gente falar sobre a Bíblia e conversar sobre a Bíblia, que é o assunto preferido da minha vida inteira. Desde adolescente, eu gostava de ler a Bíblia. Bom, o senhor falou sobre adolescente, né? Acho que o senhor poderia contar um pouquinho para a gente sobre a vocação do senhor, como o senhor descobriu essa vocação. Um pouquinho dessa história aí que eu acho que é bem interessante também a gente saber. Olha, na realidade, eu não descobri a vocação. A vocação me descobriu. É uma história diferente, né? Então, foi no interior do município de Xaxim, que fica perto da grande cidade de Chapecó, a segunda cidade ou a terceira cidade maior do estado de Santa Catarina. E aí, por acaso, né, vieram uns missionários, dois frades franciscanos com uns 15 ou 16, né, seminaristas do seminário onde eu depois iria entrar, em Luzerna, Santa Catarina. E eu, assim, digamos, na experiência que eu tinha, nós tínhamos missa na nossa comunidade praticamente uma vez por mês, né? Que a paróquia era grande e poucos frades nós tínhamos, né? Naquele tempo, uns 3 ou 4 no máximo. E eles vieram para fazer uma missão, diria, não uma missão para o povo como tal, mas uma missão vocacional, uma promoção vocacional. E minha família tinha o costume, um mês, iam essa parte da família junto com o pai ou a mãe, né? No mês seguinte, quando tinha missa, outros. E aquele mês em que vieram digamos, os padres, nós dizíamos, coube a minhas irmãs mais velhas, eram 3 mais velhas que eu, e junto com o pai, acho que a mãe também ficou em casa com os menorzinhos, né? E a gente depois escutava, você vê como é importante a palavra. As mulheres falam muito, eu sabia disso, né? Eu tinha 3 irmãs mais velhas e 3 mais novas do que eu, né? E a última, viva ainda, ela já tem até bisneto, viu? Então podem imaginar como é a vida. E tenho um irmão vivo ainda. Bem, mas o que aconteceu? Minha irmã mais velha, a Mônica, ela vinha assim, toda entusiasmada, contando todas as novidades, os freis e os seminaristas que apareciam lá, né? E eu escutando, né? Escutando. Então, falar, ouvir.
na comunicação, Deus age. Eu acho que aquela vez lá agiu, né? Então ela falou bastante, né? Porque de noite houve um teatro que os seminaristas apresentaram. E meu pai, não tínhamos eletricidade. Meu pai tinha um rádio, né? E uma bateria de caminhão. Então essa bateria de caminhão era recarregada num moinho movido a roda d'água, né? Onde a gente levava a moagem, nós dizíamos moagem, então basicamente era trigo ou milho. Né? Milho para fazer polenta e trigo para fazer o pão. Né? E eu uma outra vez levava também, mas só que quando era pequeno não podia, porque é pesado você segurar em cima de um animal aí, né? Mas de qualquer forma, então meu pai teve que emprestar a bateria de caminhão para ter uma iluminação no palco, né? Onde os seminaristas iam se apresentar. Bom, então ela me contou tudo isso e depois no dia seguinte a missa, e aí ela me falou assim, em que circunstâncias? Ela estava trabalhando, carpindo, e eu também. Não havia pesticida para acabar com as pragas que nós dizíamos, né? Mas a gente carpia e deixava secar. Então ela mais rapidinha, eu mais lento. Então era uma carreira de milho e outra carreira de milho. E aí, certa altura, depois de falar bastante, ela me falou assim, Ludovico, os padres lá estavam falando que se algum menino quisesse ir para o seminário, era só falar com o pároco e aí ele seria encaminhado. E aí ela me perguntou, Ludovico, tu não quer ir, não? Eu parei com enxada e tudo. Me encostei na enxada, dobrei uma perna em cima da enxada e ela... Não levou 1 minuto, uns 30 segundos, depois daquele silêncio, eu disse, eu vou. E fui. Nossa, que história bonita. Frei. Mas eu não tinha 11 anos. Nossa. Tinha apenas completado 10 anos. Menino ainda. Pois mas era o tipo de formação naquele tempo, né? E havia mais vocações nesse sentido, e também havia aqueles que os pais insistiam. Olha, você vai ser padre. Não, na minha família não houve isso, não. Foi uma escolha do Senhor. Então, essa história básica, o resto é a formação, né? Que a gente recebe ao longo dos anos de estudo, um estudo que era difícil. Eu já tinha feito os 3 primeiros anos num lugar, aí nós mudamos para um outro local onde os franciscanos têm paróquia, e eu estava de novo lá 1 ano e meio na escola. Bem, você sabe como é que são as escolas. Por sorte, o primeiro professor era meu tio, que era seminarista, foi um seminarista capuchinho. Então ele tinha uma formação. Quando terminou os estudos básicos, né, seria o colegial hoje, né, ele desistiu. Mas se tornou professor nosso de catequese, né, nas escolas, fora a catequese que recebíamos em casa. E então, um professor bom, diríamos, para a roça naquele tempo. Bom, não vou falar mais do professor, mas em todos os casos, quando entrei no seminário com mais colegas, inclusive, no mesmo dia entrou também Leonardo Boff, Frei Leonardo Boff, como meu colega, né? E nós caminhamos juntos, até Petrópolis, aí, juntos, né? E sempre foi uma pessoa, assim, inteligente, capaz, né? Um líder, assim, na parte intelectual,
não era bom de futebol, isso não. Ninguém é perfeito. Era mais direto, mais simples assim conosco, embora muito inteligente, né? Um ótimo colega. Bom, e aí foi a formação, depois o resto, a formação normal de um seminarista, que se ele é ligado aos franciscanos, então, primeiro, nós somos frades franciscanos, irmãos franciscanos. Depois, a gente, nos estudos, opta se quer ser apenas irmão, frade franciscano, ou, além disso, você se encaminha para o sacerdócio. Então, a minha formação, ela foi, digamos, eu entrei em 1950 e em 1958 eu terminei os estudos colegiais, ginasiais, né? Ginasiais e colegiais, né? Naquele tempo. Foi nesse período que o senhor começou a estudar as línguas? Sim, naquele tempo, acho que o Brasil inteiro, as pessoas da minha idade devem ter tido uma formação mais chamada humanística. Então, as línguas faziam parte do estudo. Como o latim, não é? O latim, 7 anos. Tinha que saber bem, né? Que, aliás, dá uma boa base para a língua portuguesa, né? Para a língua portuguesa e outras também, né? Por causa da... Isso é um treino, né? E depois, quando eu cheguei ao seminário lá em São Paulo, em Agudos, então nós tínhamos 3 anos de grego, línguas clássicas, latim, grego, 3 anos de alemão, 3 anos de francês, e o que mais? 3 anos de inglês. Então era um bombardeio, né? E a gente jovem, então, e da minha parte eu tinha certa pendor ou queda para aprender línguas, porque na verdade a primeira língua que eu aprendi de meus pais era o polonês. Mesmo quando criança, né, antes de dormir, mamãe fazia ela sentada numa cadeira, fazia a gente sentar na frente, ela segurava as mãozinhas, né, e começava a ensinar o Pai Nosso, Ave Maria, em polonês, né. A gente repetia, sabia o que estava dizendo? Não. Mas a gente conversava, as coisas do dia a dia eram em polonês, mas por outro lado, a gente falava também, como diziam, o brasileiro, né? Não falava português, o brasileiro, né? A língua dos brasileiros. E aí também vivendo com outras famílias que eram italianas. E a gente pegava alguma coisa do que eles diziam, né? As primeiras que a gente aprendia com os italianos eram blasfêmias. Então mas era divertido. Então, nesse sentido, eu acho que eu tive um privilégio assim de ter aprendido a línguas. E quando terminou esse estudo, aí nós começamos a ter a vida franciscana, chamado ano de noviciado, onde a gente deixa os estudos e começa a focar-se na espiritualidade franciscana de São Francisco de Assis. E aí nós não tínhamos Bíblia aqui, né? Temos várias Bíblias, aí a minha está um pouquinho estragada, mas é muito querida essa aqui. Mas tem outras aí, não é? Ó, essa aqui é a primeira edição, aliás, ela já é reimpressão. Uma coisa que nós não comentamos é que o senhor é o coordenador da tradução da Bíblia Vozes. Sim, sim. E aí vem uma curiosidade. Dentro de tantas traduções que a gente tem em língua portuguesa, por que uma tradução pela Vozes? Qual é o diferencial dessa obra? O diferencial primeiro, diríamos, é que os franciscanos que vieram até da mesma província e colonizaram o Nordeste, né? Porque aí tem uma outra história da vida dos religiosos no Brasil, com o positivismo
Então, sobretudo durante o imperador Pedro II, então as ordens religiosas não podiam receber noviços. E havia um costume antes disso. Primeiro, tem que ser português. Mas os portugueses não vinham tanto assim para o Brasil para se radicalizar, criar raízes aqui no Brasil. Então, se, por exemplo, houvesse 6 candidatos para se tornarem frades portugueses, deveria ter, no máximo, 6 brasileiros nascidos no Brasil que poderiam ser. Mas como foi sendo proibido, então, é claro, primeiro os portugueses não vinham mais, né? Não vinham mais. Então, aí o positivismo aproveitou, né? Isso aqui é tudo velho, não presta, né? E nós ficamos com um frade na província da Imaculada Conceição, com sede em São Paulo. Um frade só. E aí os alemães vieram, logo depois da República, né? O início da República, 1889, eles vieram em 1893, aqui no Sul, e também lá no Nordeste. E foram restaurando as casas possíveis, com novos candidatos, nova formação, mas ainda dependente dos alemães. Essa era a nossa formação. Bem, mas a pergunta era, por que esta Bíblia? Bom, em primeiro lugar, quando terminei os estudos, eu fui estudar na Europa, 1967, segundo semestre. Quer dizer, o segundo semestre de 67 significa o primeiro da Europa, o hemisfério norte. Então, o ano deles começa em outubro, normalmente, depois das férias, né? Junho, julho, agosto, né? Não, junho terminam as aulas de um ano letivo na Europa. E em setembro, final de setembro, ou inícios de outubro, começa um novo ano letivo. E na Europa eles têm menos férias, como nós, por exemplo, agora. Vem o mês de junho. Quem está nos primeiros anos, ele estuda até o meados de julho, né? Tem no máximo 2 semanas. Na Europa também, assim, no máximo talvez 2 semanas, entre um ano e outro de estudos. Então, eles concentram, aliás, né, dentro do ano de estudos. Começa em outubro, digamos, e termina no mês de janeiro, fevereiro, quando começa outro semestre. Bem, então, quando eu terminei os estudos na Europa, eu estudei 1 ano, que é uma espécie de confirmação do estudo de graduação de teologia, em teologia, numa universidade franciscana de Roma. E aí, no ano seguinte, então eu comecei a estudar para a Sagrada Escritura, retomando, usando as línguas modernas que a gente aprendeu, e aí então fui aprendendo um pouco mais de grego, e sobretudo hebraico, né? O grego a gente tinha que estudar bem, né? E o hebraico muito mais ainda, né? E aí eu consegui graduação, ou melhor, lá eles dizem licença. Licença seria, como chama ainda? Como se fosse uma licenciatura? Mestrado. Um mestrado. Mestrado em Sagrada Escritura com jesuítas, no Pontifício Instituto Bíblico. E para o doutorado, eu viajei para Jerusalém, onde os frades têm também um tipo de faculdade anexa à Universidade Santo Antônio de Roma, franciscana.
Então aí eu fiquei mais 1 ano e meio para concluir o doutorado. Voltei em 1972, lá pelo mês de outubro, e em 73 comecei a dar aulas para os nossos seminaristas ou frades seminaristas, né? Quer dizer, não eram seminaristas crianças, né? E aí o diretor da editora Vozes, Ludovico Gomes de Castro, ele era de uma família do Rio, quer dizer, dessa região aqui, também doutorado. Ele era doutorado em teologia, santos padres gregos, né? Gregório Nazianzeno, sobre a Trindade. Ele escreveu uma tese que nós temos aqui em alemão. Ele conhecia o alemão. E aí ele me pediu, olha, a editora Vozes, ela está sonhando já 50 ou mais anos em publicar uma Bíblia completa. Essa Bíblia completa, ela tem também uma história, mas eu acho que não é caso, você quer saber logo por quê. Mas então, foi publicado uma tradução feita por um petropolitano, Frei João José Pedreira de Castro, uma família muito importante aqui de Petrópolis, né? Muito religiosa, e ele traduziu do latim, era obrigatório, do latim, que desde o Concílio de Trento era a língua oficial para a Igreja Católica. E colocou, foi publicado aquele Novo Testamento, bem caprichado, ele conhecia, estava muito bem informado sobre a língua portuguesa, um bom português, e era o 4º volume. Aí veio a guerra, 1940, 39. Mas essa ainda foi traduzida do latim. Do latim. Esse 4º volume. Entendi. Nós temos aqui na biblioteca, né? E aí, então, por que não continuou? Ele podia ter continuado. Não continuou porque havia, em 1943, o Papa Pio XII, depois de muitas, digamos, conflitos com estudiosos católicos, eram condenados e etc., porque a maneira de interpretar a Bíblia, desde o início do século XX, sobretudo, era muito avançada. Então dava choque. Afinal de contas, Adão e Eva existiram. É uma questão, né? Adão e Eva é o ser humano, ele e ela. Segundo a tradução da Bíblia Vozes, mas outras também, né? Então, quando começa a falar de Adão, esse Adão é o ser humano feito de barro. Adamá é terra, barro. Né? E essas coisas eram proibidas falar. E aí o Papa diz assim, agora é permitido a Igreja Católica, que as novas traduções podem ser feitas à base do grego e para o Novo Testamento e do hebraico para o Antigo Testamento. Então aquele programa não deu certo. E depois houve uma outra tentativa que um dos professores do Instituto, também doutorado em Sagrada Escritura, um brasileiro, mas com sobrenome alemão, o Beckhäuser, né? Beckhäuser. Era o tio de um outro frade nosso. Então, ele traduziu o Novo Testamento, que era publicado pela editora Vozes. E já tinha trabalhado bastante para o Antigo Testamento. Mas aí alguns professores criticaram o português dele, né? Mas esse já foi do grego, então, né? Sim. Ele traduziu já do com a grego. mudança Sim. que o Papa Sim. promoveu. Então, aí,
o projeto também não foi para frente, né? Foi criticado e deixaram aquilo, né? Porque uma pessoa traduzir a Bíblia toda é muito difícil, né? Muito difícil. São Jerônimo passou anos, né, lá em Jerusalém, traduzindo o que podia do hebraico e o que podia do latim. Jerônimo, né? E essa edição de Jerônimo, ele acompanhou a Igreja Católica até o Concílio Vaticano II. Portanto, muito tempo, década de 1960. Chamada Vulgata, né? Vulgata, pois é. Então, ele me pediu e eu disse, olha, Frei Ludovico, eu sou professor novo, eu nunca dei aula ainda dessa matéria. Deixa esse ano que eu me prepare melhor para conseguir dar aulas para os freis antigamente, os estudantes de teologia. E no ano seguinte eu tinha esquecido que ele tinha me pedido e ele voltou de novo. Eu aceitei o desafio. Está aqui. Mas E está aqui a Bíblia por isso, né? Porque exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante do estudo da exegese é porque eu acho que é um dos estudos mais completos da teologia e mais plurais. Porque o exegeta, o estudioso da Bíblia, ele está lidando com várias metodologias, com várias formas de ver a teologia, né? E eu acho que depois do iluminismo se acentua mais um pouco, né? Então a questão da linguística, da filologia, da própria tradução, né? As línguas antigas. Então eu acho que o exegeta ele está, né, num patamar diferente, né? Vamos dizer assim, né? Inclusive da história também, né? Da hermenêutica, né? Então são várias disciplinas dentro de uma só, né? E uma coisa que eu acho interessante é que o senhor transparece isso nessa tradução. Eu acho que o senhor conseguiu pegar a teologia judaica, né? O pensamento cristão, né? E dentro disso tudo fazer uma tradução, além daquilo, né, que o senhor promoveu depois, com essa nova visão, inclusive, de alguns conceitos, né? Aí o que eu queria saber do senhor é o seguinte, dentro dessa experiência toda, né, que o senhor já contou para a gente, sobre os estudos, sobre a formação que o senhor teve em Roma, e aí entra um pouquinho do que você falou, né, do diferencial da tradução, né? Há pouco tempo atrás a gente teve um rapaz aqui de hebraico, e ele estava falando justamente do Gênesis, Sim. que o senhor traduziu como vento impetuoso. O espírito, né? Que pairava sobre as águas. Né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho desse exemplo, né? O vento impetuoso. Por que o senhor traduziu essa parte como vento impetuoso? Se poderia ser espírito, vento, não é? Em primeiro lugar, porque a palavra vento é a mesma que ocorre no Novo Testamento, ruach. É aspiração, espírito. Então, esse vento é a palavra ruach, que é feminino. E ele, no primeiro capítulo do Gênesis, ele está como que chocando as águas, e Deus então começa a dividir águas e terra firme e começa a criação do mundo, né? Então eu traduzi vento impetuoso, tendo em vista a cena de Atos capítulo 2, onde Lucas fala do Espírito Santo, que veio como uma ventania forte. Os apóstolos, tinham 120 pessoas, mulheres e outras pessoas conhecidas de Jesus, estavam reunidos no chamado cenáculo, onde se diz que foi a última ceia de Jesus, no Monte Sião. E então, eles estavam lá com medo de todo mundo. Aí vem aquele vento impetuoso, um barulho, todo mundo foi se dirigindo para lá. O que está acontecendo aqui? E aí, esse vento impetuoso, ele é acompanhado na descrição de Lucas de línguas de fogo. Línguas de fogo.
Então, essas línguas de fogo, elas também existem na tradição judaica. Diz que lá no Monte Sinai, quando foi dada a lei a Moisés, então no meio de barulho, rochas se fendendo, e terremotos, e raios, trovões, então, no meio desse barulho todo, estava, digamos, o Espírito, ou melhor, eles dizem assim, é uma lenda, não é, contada pelos judeus. Então, de repente, aparecem línguas e se espalharam pelo universo. O que os judeus queriam dizer isso? Assim é que a gente lê a Bíblia. Eles queriam dizer que a língua da Bíblia, ela é pregada e entendida em todas as outras línguas daquele tempo no Império Romano. E esse é o significado também digamos, do vento, espírito, que aparece lá no dia de Pentecostes. Lá se fala de falar em línguas, línguas de fogo, né? Pedro falava, eles perdeu seu medo, abriram as portas e eles começaram a falar. E fala-se de Pedro que faz o discurso dele. Então esse é um exemplo. O Espírito Santo, ele não é aquela coisa doce. Para dizer uma coisa assim mais real, eu diria que é como um chute que o Espírito Santo dá naquele lugar. Vão para frente, vão anunciar o Evangelho, percam esse medo. Né? Então é esse o significado lá. E é claro, para chegar às partes onde os missionários, apóstolos e missionárias, discípulas, chegavam, não é que o Espírito Santo iluminava, ele sabia só hebraico, aramaico, e agora tinha que falar para os romanos, tinha que aprender latim. Essa é a realidade. Mas esse era um milagre que Lucas já tem consciência de que o Evangelho no Império Romano ele é conhecido por todas as outras línguas do Império. Né? Bom, eu falei demais, agora mais alguma pergunta? Tem um. O senhor logo no início falou da sua paixão pela Bíblia. Mas uma coisa é a gente ler a Bíblia, outra coisa é a gente compreender o texto, e uma terceira é estudar o texto. Ao longo de todos esses anos, depois de tantos estudos, o senhor ainda se surpreende lendo a Bíblia hoje? Sim, sim, sem dúvida. Né? A gente diz um santo padre que a Bíblia não é um livro parado com tantas páginas, né? Depende de cada Bíblia, mas é algo dinâmico. A Bíblia, livro, ela é sagrada, ela é uma relação. Né? Aqui até nós temos Bíblia Sagrada, não é? Está meio apagadinho, mas ainda se lê. Né? Então, Bíblia Sagrada, mas a Bíblia se torna Bíblia quando encontra vocês todos, né? Que estão lendo e lendo a partir da vida em que vivem hoje. E quem tem fé que ela é inspirada, percebe que Deus fala para a gente através da Bíblia. Por isso que se fala de palavra viva. Palavra viva. Por falar nisso, né, aqui nós temos um livro que também, agora, depois de tanto tempo, eu consegui publicar um livro. Preparando a Mesa da Palavra. Um comentário das leituras da liturgia dominical e festiva, anos A, B e C, a liturgia renovada, da editora Vozes. Então, essa palavra, ela foi valorizada bastante no Concílio Vaticano II. Temos um documento chamado Dei Verbum, seria
a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Então, todo um documento estudado pelos santos padres, que estavam lá, padres conciliares, e depois de muitas discussões, chegaram a esclarecer várias coisas, né? Sobretudo a questão da inspiração. A Bíblia é inspirada? Sim. Mas toda ela? Sim. Mas se o livro de Tobias mostra uma cena que o Tobias voltando lá, onde ele conseguiu casar-se com uma pessoa que estava mal no casamento, né? E não tinha filhos, aí ele casou-se e voltou para a casa do pai, que estaria mais ou menos aí onde o Líbano está hoje, né? E então, o Tobias, diz lá o texto, o narrador, que quando ele estava voltando, o cachorro foi correndo ao encontro dele e estava mexendo o rabinho. Então, a pergunta é, mas também essa mexida do rabinho é inspirada? Não tem nada a ver. Então, a declaração, depois de muitas discussões, é a seguinte, na Dei Verbum: tudo é inspirado, mas a palavra que é certa é aquela que ajuda o leitor, a mim, a vocês, né, a viver bem direcionado para Deus. Isso é inspirado. Porque as maneiras de falar, nós sabemos, né, quem viveu mais já sabe, né? Quanta palavra nova que vai aparecendo, né? Expressões novas, xingamentos novos, né? Quer dizer, tudo isso. Mas o que é bom, a Bíblia tem. Ela é inspirada para a gente viver o que ela ensina. Aí ela é inspirada. Isso é muito bonito, Frei. Mas eu acho que é uma coisa que eu percebo no senhor, acho que a gente já tem quase 10 anos de amizade, né? Eu citei um pouquinho mais, né? Eu acho que quanto mais a gente experiencia isso, mais a gente entende que a gente não sabe nada, né? E eu acho que a gente pode falar um pouquinho também do mestre, do senhor, que foi o Frei Simon Voigt, né? Que não escreveu nada, praticamente, justamente porque ele sabia que podia mudar de opinião. Eu acho que isso é um nível de sabedoria que está no ápice, né? Apesar de eu saber tanto, eu sei que eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu acho que passa um pouquinho nisso que o senhor acabou de falar, sobre a palavra viva, de que a todo momento a gente acaba aprendendo com ela, inclusive com a experiência, né? O que eu queria perguntar para o senhor é justamente nessa linha, né? O senhor tem essa questão de ser, né, um tradutor da Bíblia, de ser um professor, mas também de ser um padre, que está na comunidade, que está na pastoral. A tradução da Bíblia, toda essa experiência que o senhor teve como acadêmico também, o que isso proporcionou de pastoral para o senhor? Como que esse ensinamento ajudou nas homilias da missa, nas pastorais, que o senhor com certeza fez muitas, né? O que essa experiência trouxe para o senhor, por esse meio pastoral, da vivência com o fiel, na vivência da igreja? Eu aproveito para contar um fato acontecido quando eu era padre novo. Então, foi pedido que um sacerdote acompanhasse uma paróquia da Baixada, não vou dizer onde, né? As pessoas estão vivas ainda. E o padre queria tirar umas férias, ele era da Europa, né? E queria tirar umas férias mais prolongadas, porque ele era um padre recém-ordenado, né? E aí eu substituí a ele
durante 3 meses. É claro que você vê as coisas, vê o povo com as dificuldades, mas além das missas, confissões e etc., não é? Que eu celebrava no sábado e no domingo, e ainda voltava para Petrópolis, então a gente dava um cursinho de Bíblia. Né? Quer dizer, a coisa mais gostosa é você ler com o povo, mas sempre dizendo para o povo que eles se perguntem, primeiro, o que o texto está dizendo. Você entende o que esse texto está dizendo? Então, quando você consegue entender bem o que está escrito, aí a seguinte pergunta que alguém faz, pode ser o próprio Jesus. E o que esse texto diz para você? Você que está vivendo nessa circunstância assim. Então, é uma palavra viva. E o povo, no Brasil, através dos círculos bíblicos e comunidades eclesiais de base, eles leem assim a Bíblia. E vem depois, então essa aqui, quando você faz a pergunta, o que o texto diz para mim, é uma meditação. E aí o terceiro passo é a contemplação. Mas contemplação não é só você ficar assim diante de Deus, mas você começar a ver o mundo em que você está, pessoas como estão vivendo, de certa forma com os olhos de Deus. Esse é o grande desafio. E aí, a contemplação seria um modo de viver. Aquela palavra mexeu com você. Você aprende a viver de outra forma. Falando nisso, esse livro aqui, ele tem uma pequena introdução que eu fiz, muito simples, mas valorizando, por exemplo, um documento mais recente. Eu falei da Dei Verbum, Palavra de Deus, né? Do concílio. Mas depois veio um documento do Papa, já falecido, né? Bento XVI, Verbum Domini. Seria Palavra do Senhor, né? Palavra do Senhor. Que resultou, depois de um sínodo dos bispos sobre a palavra de Deus, né? Então o Papa escreveu um documento, ele é teólogo, né? Era bom teólogo, ótimo teólogo, né? E aí ele diz assim, pois é, né? Está na hora de os sacerdotes, eu no caso, né? Os diáconos, fazerem, antes de fazer uma homilia, fazerem um estudo da palavra de Deus, nessas 3 dimensões. O que o texto diz? O que o texto diz para mim, como pessoa, como sacerdote, como aquele que vai fazer uma homilia? Não é? E o terceiro ponto é exatamente esse. Na transmissão da palavra. O que eu vou dizer para o povo? E aí vem o Papa Francisco, tão querido, ele complementa isso e diz assim, o verdadeiro pregador da palavra de Deus não é só aquele que conhece a palavra, mas aquele que medita a palavra e aquele que transmite. Para isso, eu não posso ser exemplo disso, porque eu vivo meio pregado aqui, né? Nos gabinetes, né? Mas para isso, o bom pregador, ele tem que ser um que contempla o povo. Contempla o povo significa o quê? Ter um relacionamento íntimo, conhecer as coisas, os problemas, a vida em que o povo está vivendo.
aí sim, ele pode ser um bom pregador. Será completo? Depende, né? Mas ao menos é um instrumento para que a palavra de Deus, tão rica, tão valorizada pelo Concílio Vaticano II, que alguma coisa tem que acontecer na realidade, né? Porque a palavra está sendo valorizada. Então, tem tanta coisa bonita, mas é necessário, e eu dou essa recomendação, não eu, mas através desses dois papas, né? Logo na introdução. Então, a finalidade desse livro não é para substituir a Bíblia, mas para acompanhar as leituras. Então, um documento que saiu no Concílio Vaticano II, primeiro aprovado, é sobre a Sagrada Escritura. E o pedido do Papa Paulo VI, que começou esse concílio, né? Quer dizer, quem chamou foi o Papa João XXIII, né? E o Papa Paulo VI é que dirigiu uma parte desse concílio. Então, ele diz assim, que a palavra de Deus agora ela é oferecida assim com maior abundância. Se é oferecido um verdadeiro banquete, a palavra de Deus, quando a gente, como católico, une a palavra de Deus, que nós temos todos os domingos, com a Eucaristia, aí sim, Jesus não faz milagre, mas a sua palavra faz. Ele não vai fazer um milagre assim, agora eu mudei, não. Mas a palavra de Deus, ela vai modificando a gente. E se a gente puder transmitir isso, esse vigor da palavra de Deus ao povo, então a nossa celebração eucarística também seria muito mais profunda. Muito bonito. A Bíblia é uma coleção de livros. Cada um tem a sua peculiaridade. Sim. Na sua opinião, qual é o mais complexo e qual é o mais desafiador? Eu diria, desafiadores são os livros mais recentes, porque nós estamos acostumados a dizer que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela é uma revelação para o povo judeu, para aqueles que creem. Não é? Mas, ao lado disso, muita coisa que está na Bíblia, sobretudo nos livros chamados sapienciais, que são, por exemplo, Provérbios, né? Eclesiástico, que mais? Jó, né? Quanta sabedoria não tem aí? Então Deus fala através da sabedoria. Quando Paulo, por exemplo, nas epístolas, ele costuma, sobretudo na epístola aos Coríntios, depois de ter passado por Atenas, então ele lá ele não foi aceito pelos filósofos. Ele disse, não, queria apresentar o Deus que eles diziam, ao Deus desconhecido, tinha lá um altar, né? E quando ele quis apresentar esse Deus desconhecido, o Deus, Jesus Cristo, humano, que morre por nós e ressuscita, e divino, então, falando de ressurreição, eles dizem, isso aqui não vai. Uma outra ocasião a gente escuta você. Aí ele vai para Corinto, que não é muito longe, dá para ir a pé, né? Demora alguns dias, mas chega lá, né? Aí ele, então, na Epístola aos Coríntios, ele parece muito mais centrado que a pregação que escandaliza os judeus e gregos, né? Os judeus e os gregos, né? E aí, no caso, os gregos. É exatamente a pregação que um Deus morre
e ressuscita. Isso não entra na cabeça deles. É escândalo para judeus, loucura para os pagãos, né? Então, eu acho que os livros sapienciais, seja o livro de Jó, os outros também, eles provocam no sentido que até o concílio fala disso, e também São Paulo, na Bíblia, que tanto os pagãos como os judeus são culpados, apesar de terem a Bíblia inteira, né? Porque através da criação, aí entra, por exemplo, São Francisco de Assis, né? O gosto que ele tinha de conviver com as coisas, chamando irmão, esse, aquela, não é? O lobo, que ele amansa, né? Mas faz com que o povo ofereça comida para ele, né? Lá em Gubbio, né? Então, isso realmente é sabedoria. Então, a gente não pode manter, nós católicos, cristãos que temos a Bíblia, manter uma posição de superioridade. Nós sabemos, nós somos aqueles que sabem tudo. Como se os outros povos não tivessem o caminho da sabedoria. O próprio Concílio Vaticano II chega a dizer que nas religiões e nos povos de outras religiões, nós temos sementes de palavra de Deus. O que você faz quando tem semente? Vai semeando, né? Prepara a terra, semeia, porque ela vai crescer. Então, essa seria, digamos, uma mensagem para os dias de hoje, né? Seja com evangélicos, seja com outras religiões, nós devemos ter um respeito por eles. Todos estão numa busca, alguns bastante perdidos, mas outros menos, né? Então, quem somos nós para julgar? Vamos anunciar o que nós conhecemos, né? E aprender também com a sabedoria de outros povos. Frei, essa sabedoria que o senhor está trazendo aqui para a gente, foi, como eu falei, fruto de muita experiência, né? Bom, antes da gente continuar, Frei, eu queria só falar um pouquinho do nosso instituto, né? A gente fica aqui em Petrópolis, né? Aqui na Coronel Veiga 550, e o nosso espaço aqui, a gente tem a biblioteca, temos uma biblioteca de respeito, uma biblioteca bastante interessante para quem pesquisa a religião, a teologia, a história, as ciências humanas, a parte das licenciaturas, né? É um material muito rico que a gente tem aqui. Além disso, nós temos a nossa faculdade de teologia, onde que os nossos seminaristas, nossos franciscanos se formam, além de outros que vêm, leigos, pessoas de outras religiões também que confiam, né, na nossa teologia e vêm participar, né, Frei? E muitos já passaram por aqui, né? Além disso, nós temos os cursos de extensão online e presencial. Esses cursos, geralmente, eles funcionam em 4 encontros, uma vez por semana, né, durante um mês. E os temas são diversos, tanto na área da pastoral, na área propriamente dita da teologia, da história e outros temas, também temas franciscanos, temas diversos, e você pode ficar atento a isso através do nosso Instagram, né, que nós temos também. Isso é só você colocar lá o nome do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, você vai conseguir achar. Pode entrar no nosso site, tf.edu.br, que você vai ter todas as informações lá. A gente sempre está de braços abertos para as pessoas que querem participar dos nossos cursos, querem fazer a teologia e querem usar o nosso espaço da biblioteca, e também quem deseja fazer um aluguel para fazer algum evento, a gente também abre as portas, e o nosso administrador Bernardo, ele está sempre pronto para poder atendê-los também. Frei, a gente está se aproximando do fim dessa conversa maravilhosa, né? Eu acho que 1 hora, 2 horas é pouco para a gente conversar
sobre a vida do senhor, sobre a pastoral, sobre essa experiência aí. Mas eu queria que o senhor deixasse para a gente uma mensagem final, né? Claro que o senhor já falou bastante coisa, né? Mas eu lembro que das nossas conversas, né? O senhor me disse que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu acho que isso resume muita coisa, né? Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem agora, que o senhor queira, né? Que esteja no coração do senhor, para a gente fechar o nosso podcast. O que eu posso dizer? Eu acho que no começo eu comecei a falar de um padre que eu substituir. Então, biblicamente, a gente começa e aí dá um fecho com o começo, né? Então, o começo é o seguinte, sobre o que a palavra de Deus ela é para nós, né? A própria Bíblia fala como ela é importante, quer dizer, pessoas da Bíblia. Acho que uma das frases mais importantes nós temos numa das epístolas chamada, como é que chama ainda aí? Agora eu esqueci, né? Mas está na Bíblia, posso encontrar aqui. Né? Mas eu quero falar de um caso, né? Estava falando daquela paróquia onde eu substituí o padre, e então eu dava um cursinho bíblico. E eu estava dando o curso aqui em Petrópolis sobre os profetas. E aproveitei, falei lá sobre isso, aquilo, né? E tinha uma senhora que sempre vinha sozinha, que ela estava todos os domingos, depois de tudo que ela já fazia, né, na paróquia, ela estava lá presente para acompanhar o cursinho bíblico. E aí, uma hora, eu perguntei para ela, mas a senhora é uma pessoa tão boa, tão atenciosa, por que não chama o marido? E aí ela me contou. Eu fui casada há uns anos aí, não deu certo, e estamos separados. E aí eu perguntei, você tentou viver com outro? Eu tentei, mas logo acabei. Né? E ele, como é que está vivendo? Já eram 7 anos que estavam separados. Né? E ela disse assim, eu sei que ele não está feliz. Então havia ainda fogo, né? Não apagar a mecha que ainda fumega, né? Acho que diz o Mateus. E aí, então, eu contei para ela, não é, sobre algum pormenor, sobre o livro de Oséias. Porque Oséias é o primeiro profeta do Reino do Norte e é o segundo profeta, assim, depois de Amós, não é, que deixou um livro escrito muito pungente, não é? Aí vem esse profeta. Então, esse profeta, ele fala de Deus a partir do humano. Ele teve um drama na sua vida conjugal e ele conta isso no começo. E também conta como ele se converteu. E aí eu digo, que tal você aprofundar um pouco isso e ler os 3 primeiros capítulos do profeta Oséias? E ela leu. Um ano depois, o padre gostou de ser substituído, aí eu fui substituir 1 mês apenas a ele, né? Aí, de repente, eu perguntei, como é que está esse fulano, aquele lá? Essa tal catequista, né? Nem sei o nome dela, né? Ela está participando. E que tal? Está casada? Sim. Voltou, se reconciliou, né, com o marido. Eu disse, você podia fazer uma forcinha assim de cupido, né? Começasse a interessar por ele. E depois, então eu fiquei feliz com isso, né? Depois, uns anos depois, eu acho que foram 6, 7 anos depois, ou 8, né?
havia uma celebração aqui, um centenário que a gente está celebrando, e eu então estava presente numa celebração em que o bispo também estava presente, né, num colégio aqui em Petrópolis, e aí eu estava de hábito, né? Quando terminei, de repente vem uma pessoa. Quem? A catequista. Aí eu fiquei todo feliz, né? Que tal? Vocês estão juntos ainda? Toma! Então a palavra de Deus não é para ser conhecida só, é para ser vivida. Então eles reconhecerem, a primeira coisa que reconheceram, depois ela me contou, né? Eu errei também, não só ele que errou. E aí deu certo. Legal, Frei. Mas então, ó. Foi muito bom escutar o senhor hoje. Apesar de ser pouco tempo, a gente queria escutar mais. A gente tem um tempo reduzido aqui, mas eu queria agradecer ao senhor a presença, a boa vontade que o senhor teve de estar aqui. E posso dizer que hoje o senhor também foi a palavra viva, né? Obrigado. A gente fica por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Espero que vocês conheçam mais tanto a história do Frei e do nosso instituto. E a gente se vê na próxima. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.